Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus propósitos sublimes, que através dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade, que por acréscimo da tua misericórdia sejamos todos felizes destinatários da tua luz, que também suplicamos. Faze que neste humilde esforço de divulgar em teu nome, possamos alcançar igualmente as consciências ainda afastadas do teu Evangelho, que todos os corações se façam receptivos à tua paz e ao teu amor. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A quem devemos o áudio e a sonoplastia deste programa. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 869. Eis a pergunta: com que objetivo o futuro está oculto ao homem? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela ou então procuraria dificultá-la. A lei de Deus estabeleceu que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo aquelas a que gostaria de se opor. Assim, o homem frequentemente prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da sua vida. Já a sessão que atende a perguntas dos ouvintes hoje apresentará resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Gerson Jesus da Silva, do Jardim Seminário, assim formulado: o que é realmente a fé? Basta termos fé para que nossos problemas sejam resolvidos? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Gerson, que a resposta virá no final deste programa. A reencarnação há de ser concebida no entendimento de todos, até por força do psiquismo instintivo humano, em acolhê-la como natural, como bem o afirma José dos Reis Chagas, autor de vários livros focados no espiritismo, não obstante seu longo estágio como seminarista. No seu livro Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, de conteúdo eminentemente espírita, José Reis Chagas registra que o espírito, ao deixar o corpo, leva consigo, além de sua consciência, todas as suas experiências, que podem ser traduzidas como evolução espiritual e moral, talento, instinto, etc., as quais se manifestarão em sua vida ou vidas futuras, carregando também seus méritos e deméritos. Uma parte dessa bagagem recebe o nome de psiquismo, sendo a responsável tanto pelos registros que o ser recebe do meio em que está inserido,
quanto das suas manifestações inteligentes ou não inteligentes no mesmo meio. Trata-se, portanto, da essência existencial que passa do ser que morre para o ser que nasce. É oportuno observar que a reencarnação está na Bíblia e nas preocupações discretas do cientista sensível à realidade evolucionista. José Reis Chaves, o autor de que falamos, também foi uma pessoa que pensava que a Bíblia jamais poderia ter tratado de reencarnação. Mas ela está lá. Veio ele, mais tarde, exclamar e mover-se no sentido da sua constatação mais séria e conclusiva. Já o grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar o novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo supremo. Esse objetivo, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma só existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seu progresso. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau em degrau, ora estagiando no plano físico, ora nas inumeráveis estâncias espaciais. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Sem ela, não haveria possibilidade de conceber-se a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitíssemos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade presidiriam a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para aqueles a força, a saúde, a beleza, para estes a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Porque há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. Vamos continuar com este assunto, mas agora o momento musical para reflexão de Gounod com a Orquestra de Câmara RGE, regência de Enrico Simonetti, a divina página musical que em todos os domingos dela só ouvimos uma breve introdução, mas hoje a teremos por inteira. Ave Maria, de Gounod.
Voltemos ao tema central de hoje. Não fosse pela reencarnação, como explicar as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, essas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Porque também as crianças que morrem sem que tenham sentido a vida, e outras que morrem até mesmo antes de nascer, e as que são condenadas a sofrer desde o berço, certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, enquanto outras duram até o século. Donde vêm também os jovens prodígios, aí surgindo músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano. Igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam. Se a vida individual começasse somente com o nascimento terrestre, se antes dele nada existisse para o homem, em vão se procuraria explicar estas diversidades pungentes, estas tremendas anomalias, e ainda menos poderíamos conciliá-las com a existência de um poder sábio, providente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com o ponto de vista da unicidade da existência do ser humano. E assim o destino continua incompreensível, ensombrar o plano universal, a revolução do interesse evolutivo para se tornar o sofrimento tanto mais infeliz quanto se faz inexplicável. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, com a doutrina das vidas sucessivas, tudo se explica. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades nos chocam nas diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é nada mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Às vezes expandem-se com rapidez, outras vezes, depois de longo lapso de tempo, transmitem-se e repercutem de uma para outra existência. Segundo a sua maturação, é ativada ou retardada pelas influências do ambiente. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação intencional tem esse poder. Considerarmos Jesus no diálogo com Nicodemos, que lhe buscava entender a doutrina da reencarnação, é reforço decisivo a nos imprimir, na consciência, a certeza de que é a misericordiosa oportunidade dos renascimentos que nos acodem na pungente necessidade de nos redimirmos de um passado carregado de atitudes infelizes. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza,
ou para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e até as vidas seguintes. Se uma só existência não basta para desfazer as infelizes consequências do nosso passado de erros. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males que no seu conjunto urdirão a teia do nosso destino. Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão sem valor, quando é estudada sob o ponto de vista de uma vida única, reconhece-se absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da vida, a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos que recaem sobre nós na escuridão das tempestades ou na alegria das claridades. O homem é que constrói o seu próprio futuro. Até agora, estagiando nas primeiras experiências evolutivas, num planeta de expiação e de provas, na sua incerteza, na sua ignorância, ele o construiu à custa de apalpadelas e sofre a própria sorte, sem saber explicá-lo. Mas depende dele tardar ou não tardar o momento em que, mais bem instruído, compenetrado da majestade das supremas leis, compreenderá a beleza da vida, que reside no seu próprio esforço corajoso e se dará a si mesmo o efetivo caráter de cooperador da obra divina. Por certo, estão os ouvintes percebendo que neste espaço de divulgação doutrinária espírita fazemos enfoque um tanto pragmático do tema encarnação. Estamos desejando que façamos todos uma reflexão sobre o cotidiano de nossas vidas, que daqui ressurja entendimento que possibilite considerar com maior certeza as implicações evolutivas que nos felicitem efetivamente. É como se disséssemos que todos devemos pensar em como nos conduzir para que atendamos aos chamamentos dos desígnios divinos que nos querem felizes. É justamente quanto devem ressaltar nas mentes comprometidas com essa verdade as preocupações de como nos desviarmos dos vícios e nos deixarmos presidir pelas virtudes. Nada difícil é sabermos separar o joio do trigo. É próprio do homem a noção de bem e de mal. A ninguém é dado alegar que faz o mal porque não sabe o que é o mal. Só os loucos o fazem, sem que tenham consciência dos seus atos, pelos quais não responderão, senão quando a própria consciência o determinar. É assim que evocarmos conduta que condiga com as leis divinas, aplicarmos na prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus, num mundo encolhido pelas possibilidades da comunicação, e quando todos somos imediatamente informados de fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, já não é mais admissível que aleguemos desconhecer os preceitos cristãos e ignorarmos que existem veredas mais luminosas para o espírito imortal. Quando a humanidade se informa que estamos em constante parceria com os espíritos que nos dizem respeito, quanto à maneira de pensar e agir,
é preciso que façamos alguma coisa no sentido de esclarecer, doutrinar, evangelizar encarnados e desencarnados. É que para o mundo cumpra sua destinação regeneradora e torne-se, portanto, menos infeliz, preciso é que nos agucemos a consciência para a necessidade de cada um assumir sua condição de cooperador neste processo de promoção moral. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O espírito Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem de alto impacto psíquico e moral, nos chama a atenção por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no dia 13 de novembro de 2010, em Los Angeles, Estados Unidos. Ele nos chama a atenção para esta importante participação individual no processo da transição do nosso planeta para ambiente regenerativo. Vejamos. Inicia a mensagem dizendo que a sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura, cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Espíritos nobres voltados ao ideal de elevação humana sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psíquico-patológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre não apenas como açoite, mas, sobretudo, como convite à reflexão,
como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças de natureza sísmica a cada momento tornam-se realidade, tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastamento do caráter, às licenciosidades morais e à agressividade. E continua o espírito Dr. Bezerra de Menezes. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram, em caráter privado, por muitos séculos, e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. Se, teimosamente, permanecem no mal, há de ocorrer que, a benefício do planeta, irão ao exílio em planetas inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como aconteceu conosco no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também reencarnaram nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem os verdugos da sociedade. Aos médiuns cabe a tarefa grande de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores cabe a honrosa tarefa de serem psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral. Enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizado, as suas aflições contornadas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de haverdes mergulhado na neblina carnal, quer dizer, de haverdes renascido, lestes o programa que vos dizia a respeito e sabeis, vós o assinastes, dando assentimento diante das provas que haveríeis de enfrentar e das glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurrecto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos, meus filhos, exalta Dr. Bezerra. Que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados, que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundados diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra, e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta
a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos, tendes compromisso com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando, e enganando-vos a vós mesmos. Mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana, do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço. Mas se permanecerdes fiéis, orando, com as antenas direcionadas ao Pai todo amor, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcança. Tende coragem, meus filhos, continua Dr. Bezerra. Estejais unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso será o salário igual ao do trabalhador da hora primeira. Cantemos a alegria de servir, e ao sairmos daqui, levemos impressos no relicário da alma tudo aquilo que ocorreu em nossa reunião de santas intenções. As dores mais variadas, os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes e também a palavra gentil dos amigos que velam por todos nós. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que todos nos abençoe e nos dê a santa paz. Quem? Bezerra de Menezes. No programa Sementeira Cristã, em nossa dimensão. São notas, convites, informações, campanhas que visem recursos para a sustentação da assistência social, das entidades espíritas e notícias do movimento espírita em geral. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode valer-se deste espaço para divulgar suas campanhas que visem recursos para sua assistência social, desde que a pratique de maneira gratuita. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, por força das grandes quantidades de livros adquiridas junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro
espírita do Idefran. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Um evento a nos requerer atenção é o da 35ª Semana da Família, promoção da USE Regional de Franca, de 26 de março a 1º de abril, no tradicional intercâmbio de oradores entre as casas espíritas jurisdicionadas pela USE Regional, desta vez sob o tema central Minhas Atitudes no Lar e na Sociedade. Vamos nos engajar. Preparemo-nos para algumas horas felizes e esclarecedoras. No dia 4 de março próximo, teremos seminário com Divaldo Pereira Franco sob promoção do Idefran, local SEAC, Centro Esportivo Cultural e Artístico da Escola Pestalozzi. Repetimos, dia 4 de março, um sábado, às 18 horas, com os portões abertos antecipadamente às 15 horas. Faça sua inscrição no Idefran. Promova o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Crianças, Jovens e Adultos, volume 1º de Termutes Lourenço. O livro orienta o coordenador do estudo e os monitores, indicando o objetivo de cada aula, conteúdo, procedimento didático, atividade, recursos, bibliografia e sugestão de atividades para crianças. Ali aprende-se a aplicar o método ver, pensar e agir. Os componentes do grupo serão protagonistas. O Departamento de Orientação Doutrinária da USE Franca coloca-se à disposição para auxiliar os interessados. O livro indicado acha-se disponível na livraria do Idefran. Um apelo aos companheiros que se empenham na divulgação do Espiritismo. Estimados leitores de A Nova Era e ouvintes do Sementeira Cristã, vocês, por certo, estarão lendo o editorial da atual edição de A Nova Era, que com tristeza expõe a situação que enfrentamos como efeito da crise geral que assola nosso país. É por isso que rogamos aos estimados companheiros nos contemplem com alguma contribuição voluntária e espontânea, somando com certeza algum valor capaz de garantir a continuação de atuais canais que se empenham na divulgação da doutrina que ilumina consciências, revivecendo o Evangelho de Jesus. Se você pode nos ajudar, efetue seu depósito de qualquer valor no Banco 756 Cicobi, agência 4321, conta 22511, dígito 4, ou ligue 1637218282, solicitando o envio de boleto. De nossa parte, cumpre nos antecipar os mais sinceros agradecimentos pelo quanto representará sua contribuição para garantir que um jornal e um programa radiofônico espíritas continuem cumprindo sua sublimada tarefa de consolarem, porque esclarecem. Os valores dos livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran sofrerão reajustes a partir do próximo mês de março. Infelizmente, os valores atuais que vigoram há exatamente 6 anos não têm mais como ser sustentados. Os associados serão informados com detalhes na próxima edição do jornal A Nova Era e nas próximas edições deste programa. As diretorias das casas espíritas adesas à USE Franca devem estar se lembrando de que a reunião referente ao mês de fevereiro será realizada no dia 5 de março próximo, na sede própria, onde todos já se identificaram. Sementeira Cristã apresenta agora Claramente Vivos. O espírito do jovem Charles, desencarnado em acidente de trânsito, dirige-se aos seus familiares queridos e amigos, especialmente aos seus pais, dando conta
do que se passara no evento de sua desencarnação e das novas experiências no mundo espiritual, a que retornava com conhecimento capaz de acalmá-lo o bastante para a aceitação necessária. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha, Deus nos ampare. Este é o momento em que preciso agradecer a Deus e lembrar de Deus. Consigo falar alguma coisa no lápis, e isso é muito para seu filho. Rogo ao seu carinho e ao carinho dos nossos. Não chorem mais. Esqueçamos o quadro a que a senhora se prendeu. Naquela madrugada de maio, o dia raiou de novo para nós. A vida, mãezinha, será sempre assim. Um caminho que se abre em outro caminho até que cheguemos a Deus. Sei quanto se passou, agora que a calma se fez. Reporto-me ao assunto unicamente para informar. O choque dos veículos foi quase que uma explosão nos meus ouvidos. Quis reagir, mas não consegui. Desejei falar à companheira que me seguia, mas o pensamento de improviso se tornou nebuloso e a expressão verbal impossível. Ouvi gritos que se lançaram dentro da noite, mas depois foi um sono quase suave. Sonhava que me via de regresso à casa para festejar o seu dia. Sonhava, até que despertei em nosso próprio ninho doméstico. Suas lágrimas e o choro dos entes queridos caíam sobre o meu corpo físico. Nada mais vi e nem sei quantas horas de anestesia consegui desfrutar. Ainda hoje, na ânsia em que me vejo de responder aos seus apelos, ainda não sei medir o tempo. Abeirei-me do teu regaço e pedi-lhe para não chorar. Entretanto, houve um silêncio entre nós que eu não soube explicar a mim próprio. Nossas lágrimas se misturaram sem se tocarem. De repente, um amigo surgiu. Aqueles olhos doces e serenos me inspiraram confiança e acolhi-me nos braços dele. Novamente dormi para acordar na escola-hospital, onde me encontro ainda. Tenho pedido a Deus que me desse esse instante. Não pensem na morte. Vivam. É preciso viver. Lembrei-me facilmente de nossas leituras e de nossas conversações sobre o mundo espiritual, e tudo isso me auxiliou. Luto ainda para equilibrar-me. Familiares do papai me visitaram e me ampararam. Também muitas dedicações dos queridos Fernandes. Agora, mãezinha, se lhes posso pedir alguma coisa, além dos sacrifícios que fizeram por mim, ajudem-me com a paz e com a resignação. Preciso retomar os meus estudos, mas isso exige serenidade. Perdoe-me se me decidi a descer para Santos naquela noite. Desculpem por tudo. Orem pela companheira, que não tem qualquer culpa e que no íntimo ainda sofre. Mãezinha, o amor é luz de compreensão. Abençoe o seu filho e abençoe também quantos me compartilharam a experiência. Aqui vejo que só o bem faz a conta da vida que permanece. Pensemos nisso e auxilie para nossa Valéria na realização de seus ideais e aspirações de menina. Deus abençoará a irmãzinha para que ela lhe seja um tesouro de bênçãos que há de nos enriquecer de confiança e alegria. Conforte os nossos do coração. Diga-lhes que não morri, que estou forte e sonhando novas formas de ser útil às criancinhas, aos doentes, aos necessitados e aos cegos. Sei que posso esperar a sua cooperação
e a cooperação dos nossos, e aguardarei este amparo. Quanto pudermos, mãezinha, estendamos o bem aos outros. A passagem na terra é muito rápida. Caminhemos plantando flores de paz e amor. Sua ternura assim me ensinou, e assim prosseguiremos. Peço a Jesus, agora que valorizo a prece, sentindo-lhe a importância real, para que fortaleça minha querida mãezinha e abençoe meu querido pai, a fim de que todos os amigos, embora em planos diferentes, consigamos avançar no rumo da vida superior. Mãezinha, agradeço de todo o meu coração as suas orações junto de minhas lembranças, porém não chore mais. Recorde que vejo pelas forças do coração e ajude-me a ser forte tanto quanto preciso ser. Agradeço as flores queridas que seu filho encomendara para o seu formoso dia, o dia sublime das mães, e que ficaram para mim mesmo. De tudo soube depois que a tempestade das ideias conflitantes cessou em meus pensamentos. Nossa vida prosseguirá, nosso amor não tem despedida. Reflitamos nisso e confiemos em Deus, sempre unidos. Amigos espirituais me auxiliam a escrever, e agora, minha querida mãezinha, devo encerrar esta prova de carinho e fidelidade. Não fique triste. A medicina prosseguirá onde estou e como estou, com o amparo de Jesus e dos sábios mensageiros do bem. Crescerei em conhecimentos novos para servir. Agradeço a todos de casa por mim. Fale por mim, querida mãezinha, aquilo que continuo desejando escrever em matéria de carinho e não posso. Através da oração e da saudade, do serviço aos nossos semelhantes e da fé viva em Deus, estaremos mais juntos. Isto, mãezinha, é tudo o que hoje posso dizer. Guarde a nossa paz, a nossa alegria e receba aquele beijo de seu filho, sempre seu filho do coração, Charles. A seguir, a sessão Pergunta e Resposta. Hoje, a resposta é a pergunta do nosso prezado ouvinte Gerson Jesus da Silva, do Jardim Seminário, assim formulada. O que é realmente a fé? Basta termos fé para que nossos problemas sejam resolvidos? Vamos ouvir a resposta, meu caro Gerson, e é o nosso companheiro Euri Carvalho que volta em gravação para respondê-lo. Recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto, bastante complexo, mas instigante do significado da fé. Todos nós trazemos no nosso íntimo esse sentimento, que pode ser traduzido por força, crença, convicção e confiança, e que nos permite realizar, criar, alcançar e executar coisas de ordem material e de ordem espiritual. Jesus nos afirmou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de remover montanhas. Sabemos que ao usar a figura de linguagem montanha, ele quis se referir às dificuldades de ordem física e moral, obstáculos, doenças e enfermidades que são encontradas nessa nossa caminhada evolutiva. Kardec, referindo-se a esse assunto, nos diz que a fé robusta transmite a perseverança, a energia e os recursos capazes de vencer os maiores obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Já a fé vacilante gera a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles contra quem se deseja lutar,
daí resultando que o homem não insiste nos meios de vencer, porque não crê poder alcançá-los. A fé, esse germe inato em nossos espíritos, pode ser entendida como fé humana e fé divina. A fé humana, nós podemos traduzi-la como a força ou o poder que temos de transformar os nossos sonhos em realidade. Se quando estudantes, a nossa meta, atendendo à nossa aptidão, é ser médico, e se os obstáculos são difíceis de serem ultrapassados, o poder de nossa fé nos impulsionará e venceremos todas as dificuldades até atingir o nosso objetivo. Se ao contrário, vacilarmos, se duvidarmos de nossa capacidade, aí sim nós ficaremos a meio do caminho com um sentimento grande de frustração. Esse exemplo se aplica em todas as nossas iniciativas, planos e metas. A fé religiosa é a crença nos dogmas e fundamentos de uma religião. O adepto de determinada religião crê nos seus artigos de fé, nos seus dogmas particulares, sem questionamento, o que pode levá-lo à fé cega ou ao fanatismo, que é a exacerbação desta fé. Kardec, na codificação da doutrina espírita, nos propõe a fé raciocinada, que é a que se fundamenta na comprovação dos fatos, na compreensão deles e na lógica, o que leva o codificador a concluir que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Retornemos agora à sua pergunta. Será que, tendo muita fé em Deus e em Jesus, estaremos livres do assédio dos espíritos maus? Não podemos, não devemos e nem queremos aferir o grau de sua fé e nem mesmo de qualquer um dos nossos semelhantes. Mas pensamos que no estágio evolutivo em que ainda nos situamos, não fomos capazes de desenvolver ainda a fé do tamanho de um grão de mostarda, suficiente para nos livrar do assédio de nossos inimigos do passado. Recorramos a Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E Kardec acrescenta, fora da caridade não há salvação. Então, meu caro, só ter fé não basta. A fé sem obras é morta. Precisamos sim desenvolver a nossa fé raciocinada, baseada no conhecimento e na razão, aliando a ela o trabalho no bem, em nosso favor e a favor do nosso semelhante. Em nossa busca do aprimoramento de nossos espíritos, nós ainda vacilamos muito, o que nos torna, às vezes, presa fácil dos nossos inimigos espirituais. Enquadremo-nos nesses dois imperativos da doutrina. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todo esse comentário foi elaborado sobre o que nos ensina a doutrina espírita a respeito da fé. Não fizemos aqui, pois, e nem nos compete, e nem temos capacidade para isso, uma avaliação de sua fé. Desenvolva cada vez mais em você essa força interior, capaz de grandes conquistas em nossa vida, quer seja de ordem material, quer seja de ordem espiritual. E isso é o que nos pede Kardec quando ele nos assevera. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente
persuadidas da força que trazem consigo. E se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, CEP 14.400-690 Centro, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A mente purificada sublima a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Mara Rita Dias, participação de Euri Carvalho, serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel, inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Obrigado e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.